No final de 2008, o nosso entrevistado foi homenageado pela Associação Brasileira de Imprensa pelos seus 60 anos de jornalismo. Ele é a memória viva de um longo período da história brasileira, da história da vida brasileira, da política e também da imprensa. Estamos falando de Vilas Boas Correia, que apesar dessa grande experiência, ainda continua firme na ativa, né, Vilas? Muito obrigado por ter vindo aqui. É um prazer, mas não dá para parar, né? De aposentadoria no Brasil, só vive os amigos do Lula. Mas ninguém aguenta, né? Você se aposentou um período, mas não aguentou, não foi? Quer dizer, o que aconteceu é o seguinte, é que realmente eu me aposentei e não tive logo para onde ir, né? Não tive logo para onde ir. E fiquei perdido em casa, com um mau humor danado, sem saber o que fazer e tal. Um dia o Paulo Henrique Amorim, que nesse tempo era o chefe da redação do Jornal do Brasil, quem era o diretor da redação era o Walter Fontoura, me convidou para ir à casa dele. Ele morava perto lá de casa, numa casa assim, no morro e tal. E eu fui lá e lá tinha uma opção de gente recebendo lei, etc. Tal. Eu aguentei aquela xaropada no tempão danado, até que o pessoal saiu e ele foi me levar. Ele disse, olha, vamos embora também, era 1h e tal. Ele disse, olha, eu te chamei aqui, Vila, porque o Walter Fontoura me autorizou a convidar você, eu digo, aceito. Se você não sabe para que é, aceito qualquer coisa. Aceito qualquer coisa. Não sendo para varrer a redação, o resto eu aceito qualquer coisa. Não, mas era para ser chefe da seção de política. Que eu não queria ser mais chefe de coisa nenhuma, né? Mas então, como entrei como chefe da seção política do Brasil, pouco tempo depois houve lá um problema com o Chico Vargas, e aí eu procurei o Paulo Henrique e disse, olha, quer resolver o problema do Chico Vargas? Passa ele essa chefia da seção política, me deixa ficar aqui como repórter, que é isso que eu quero ser. E aí voltei a ser repórter e tive uma fase ainda muito boa no Jornal do Brasil, né? Até hoje, assinando a coluna. Depois o Jornal do Brasil viveu outras fases, teve a fase da decadência, mudou de dono, isso hoje do Tanuri, do Nelson Tanuri, etc. E eu estou lá, né? E realmente é o seguinte, quando eu fiz os 60 anos, né, em 27 de novembro, o Jornal do Brasil deu uma manchete de primeira página. Coisa que eu me lembro do Jornal do Brasil, só quem mereceu, e meu Deus, não quero nem comparação, foi o Carlos Castelo Branco quando morreu. Né? Que não só a primeira página, como um caderno especial. Né? Um caderno especial. Mas mais eu nunca vi. De chamada, assim, mas chamada. E mais do que eu estou lá, né? Muito bem. Agora, nós estamos falando de um jornalista político, eminentemente jornalista político ao longo dessas 6 décadas, e por ser jornalista político, nós estamos aqui no Palácio do Catete, que foi sede do poder executivo até a mudança da capital para Brasília, desde o primeiro império, né, da primeira república até recentemente. Mas, apesar dessa experiência toda no jornalismo, de estar ainda na ativa, você, em princípio, não ia ser jornalista, né? Você caiu nessa profissão meio por acaso, não foi? Foi. Eu já contei isso algumas vezes, né? Eu casei moço, né? Casei moço. Eu tinha um emprego lá no SAPS, que era o Serviço de Alimentação da Previdência Social. É um negócio chamado técnico de propaganda, que era para um concurso, né? E eu entrei, passei e tal, fui chamado. Mas, na verdade, era redator. Era uma função de redator. Mas não dava. Né? E acontece que meu segundo filho nasceu de cesariana. Cesariana complicada, minha mulher deu um tombo de escada, e hemorragia, foi operada de emergência. Então, os 3 contos de réis que eu tinha reservado para pagar o parto normal subiram para 12, 13 mil reais, tanto contos da cesariana. Né? E eu não tinha como pagar aquilo. Eu tive que arranjar emprestado, meu pai me deu uma parte, mas um amigo meu do SAPS, o Armando Lemos, me emprestou o resto. Mas eu fiquei aflito aí para pagar aquilo, né? Para pagar aquilo. Como meu sogro tinha sido velho jornalista, Bittencourt de Sá, Joaquim Bittencourt de Fernandes de Sá,
muito amigo do Cândido de Campos, me deu um bilhetezinho aqui, meu genro, etc. Tal, que é bacharel em Direito e tal. E lá fui eu para a notícia. A notícia naquele tempo era o Vespertino, que era o segundo do Rio, só perdia para o Globo e perdia apertado. Hein? Era um grande jornal. Era um grande jornal. Porque era um Vespertino popular, mas nada parecido com esses pasquins de hoje. Né? Nada parecido com esses pasquins de hoje. A manchete da notícia era um artigo político, em geral do Silva Ramos ou do José Barbosa Pacheco, que foi um baita do redator, não é isso? Então eu fui lá, botei o terninho, fui lá, me apresentei ao Cândido de Campos, grande figura, né? Aquele parafatoso, com aquelas gravatas cores berrantes, né? Camisa também de listada, não sei o quê. E o Cândido de Campos, olha, me disse, o Bittencourt está pedindo aqui, mas eu não estou mais dirigindo o jornal. Quem está dirigindo aquele jornal é o Silva Ramos. Vem cá que eu vou te levar ele. Ele me levou, o Silva Ramos, aqui é o genro do Bittencourt, sai e tal. E aí o Silva Ramos pegou o bilhetinho e tal, e disse, olha, o seu sogro está dizendo aqui que você é bacharel. Não quer dizer que você seja necessariamente analfabeto. Tira o paletó, senta ali e começa. Essa foi a tua escola, né? Quer dizer, eu fiz um curso de jornalismo em 3 minutos. Porque ela tomou leva anos na faculdade, né? Aprendendo, eu fui em 3 minutos. E nesse dia eu já voltei para casa levando a notícia, porque a notícia saía 2 horas da tarde, tá lá. Que na segunda página tinha uma notinha ali, desse tamanho assim, exposição fotográfica das catedrais inglesas. A primeira matéria. Essa foi a grande matéria. Que era um copydesk de um telegrama. Né? Mas aquilo foi uma coisa. Mas aí, eu cresci depressa no jornal. Era o pau para toda a obra. Eu teve tempo em que eu frequentava praticamente todas as salas de imprensa, Marinha, Exército, Aeronáutica, não sei o que e tal. Fazia cidade mas também? Não ia, eu não ia. Eu só era credenciado para quando houvesse um rolo lá, eu ia cobrir. Né? Uma crise, etc. E tal. E eu fazia tudo. Eu fazia desde uma matéria de polícia, porque a gente fazia tudo no jornal. Era uma escola de jornalismo, realmente. Até ia recepcionar, por exemplo, zebra do Jardim Zoológico quando chegava, girafa, né? Quando paria alguma... Um elefante novo. Um elefante lá no Jardim Zoológico, aí eu ia entrevistar o elefante, etc. E tal, né? E fora as figuras ilustres que chegavam de navio, né? Que aí era uma coisa muito interessante, que a gente pegava o barco e ia esperar o barco no navio lá fora da barra. Né? Você ia cobrir lá no navio? Porque a gente foi cobrir no navio, né? E geralmente abria-se uma champanhe ali a bordo e tal. Era um negócio muito simpático, né? Mas eu tinha 6 meses e tanto de jornal. Quando fui um dia entrevistar, fui mandar me buscar ali perto da Glória, numa daquelas ruas da Glória. Não guardei muito essa rua, não. O boneco parece que era um suicida. Cheguei lá, não tinha, o número não coincidia, não tinha boneco, não tinha suicídio, não tinha nenhum. Aí eu fui para um hotelzinho antigo, né? Até um hotel modesto que tinha ali, um corredor comprido, né? Pedi para licença para telefonar. Tinha uma cabine de telefone, aquela da cabine aberta no fundo do corredor. E enquanto esperava, fui sendo atraído por uma conversa curiosíssima, aos berros, de um sujeito de 30 anos, tipo meio de alemão, assim, vermelhaço, etc. e tal, que ele estava passando a notícia porque parecia ser um sócio dele, aí em Porto Alegre, dizendo que estava tendo grande dificuldade de fechar um negócio da venda de Ouro Mendes para a Central do Brasil, porque estava sendo vítima de achaques de pessoas importantes como um irmão do Nereu Ramos, que depois eu vi que não era verdade, e até o ministro da Aviação, que era o Clóvis Pestana, também um homem de uma dignidade absoluta. E, de repente, ele disse o seguinte: eu consegui marcar uma audiência amanhã com o general Carroberto Pereira da Costa, que era o ministro da Guerra, todo poderoso, candidato à presidência da República, né? E que morreu moço ainda, morreu de câncer, né? Morreu de cigarro, né?
Vou lá e amanhã. Aí eu esperei acabar aquela conversa, larguei o boneco para lá, né? E disse, olha aqui, eu estou ouvindo a sua conversa, tem que ouvir, você falou alto aqui no corredor. Eu sou jornalista e sou advogado. Foi a única vez que eu usei o diploma. E disse, isso aí, meu filho, sem divulgação não vai, não.